Olá, sou a Valquíria Pereira e estamos começando mais um episódio de Bastidores do Empreendedorismo. Hoje eu estou com a Adriana, proprietária da Baby Companhia. Muito obrigada, Adriana, por ter vindo. Eu que agradeço o convite, Valquíria, é um prazer estar aqui, falar um pouquinho da minha jornada, da minha caminhada aqui em Santana do Livramento como empreendedora. Adriana, nós conta como foi essa ideia, por que escolheu a educação? Na verdade, a minha escolha começou há muito tempo atrás, começou quando eu era bem pequenininha. Eu já tinha essa noção de querer ser professora, brincava de escola, eu não tinha muita noção. E aí o tempo foi passando, eu cresci e eu ingressei no magistério. E aí no magistério eu decidi que eu queria ser dona de escola. Fui escolhida dentro do magistério por ter um certo destaque quanto estudante para trabalhar numa escola. Nesses 6 meses de escola eu decidi, e aí eu tinha 18 anos, e aí, bom, eu vou abrir uma escola, e aí começou toda a jornada, encontrar local, comprar material, e foi com a cara e a coragem que eu fiz a abertura da escola, na verdade. Foi assim que iniciou esse processo, a maturação, o desenvolvimento, o entender o porquê, o significado, ele veio bem depois, na verdade. Quantos anos tem a escola? A escola tem 28 anos, fazem 28 anos que a gente já está nessa jornada. Foi inaugurada dia 8 de fevereiro de 94. E todo mundo começa, né, brincando professor. Todo mundo, né, criança brinca de professor, né? A gente, na verdade, reproduz no jogo simbólico a vida real, né? Todos nós, né? Com os brinquedos, com os ursinhos, sempre a gente reproduz aquilo que vivencia. É bem assim mesmo. Aí passou a Baby, aí agora tu tá no ensino fundamental também. Isso, na verdade, assim, a educação infantil, a escola, na verdade, ela começou como centro de recreação materno-infantil Baby Companhia, em 94. No ano de 98, a gente fez a regulamentação, que foi exigida para ser escola pelo MEC, e aí começamos todo o processo de escola infantil, e assim perdurou por 20 anos. Depois dos 20 anos, de tantos os pais pedirem, a gente quer dar continuidade, a gente encontrava os pais por aí, dizendo, que saudade da época da Baby, né? Agora eles vão para a escola, perderam aquele encantamento, e vinha sempre essa conversa. E eu comecei a pensar, por que não dar continuidade? E era uma das minhas maiores brigas, e é até hoje, a ruptura da educação, do encantamento, da construção, da ludicidade. E de repente, quando encerra a educação infantil e começa a etapa básica do primeiro ano, fundamental, agora não há mais brincadeira, não há mais o descobrir através da experiência. E aí eu quis montar uma escola que fizesse essa transição. E essa era a ideia, fazer transição entre a pré-escola e o ensino fundamental. Só que o tempo foi passando, a gente foi inserindo ano a ano as etapas, começamos só com o primeiro ano, no segundo ano o segundo, e assim e estamos concluindo a implementação da escola, a implantação, na verdade, no ano que vem com o 9º ano. Sim. E aí, à medida que as crianças foram crescendo, hoje os nossos alunos do 8º ano, que é a etapa que nós temos, eles começaram conosco no berçário. A maioria deles são nossos alunos desde os 4, 6 meses de idade. E à medida que eles foram crescendo, saindo ali do 2º, 3º ano, eles foram nos pedindo e nos comentando a necessidade e o interesse de seguir com a metodologia diferenciada. E essa é a proposta da escola hoje. E também muito embasada na minha história, que se tiver tempo eu vou contar um pouquinho. Pode contar. Na verdade, assim, eu quando criança sempre fui taxada, rotulada, como uma criança burra, uma criança que não conseguia se desenvolver, que eu percebi que não era assim. Na verdade, a escola tradicional, que é aquela que nós somos alfabetizados, que muitos de nós ali da geração dos anos 80, 90, o pessoal era trabalhado e ainda perdura na educação tradicional. Então, eu era uma pessoa, e sou até hoje, multipotencial. Eu descubro o meu mundo de outra forma. E a escola tradicional ela não está pronta para receber alunos assim. E hoje é o que mais nós temos. Então, a minha busca por uma escola construtivista, com uma metodologia diferenciada, sempre foi nessa busca de atingir as minhas frustrações, as lacunas que ficaram na minha infância. Então, quantas outras Adrianas tem por aí? Quantos adultos de hoje têm suas frustrações, seus bloqueios,
Essas questões aí todas que foram implementadas na infância e não tiveram a oportunidade de se descobrir, de buscar uma forma diferente de aprender. Então foi em cima disso que, com a maturação que eu disse que veio posterior, eu comecei a peregrinação na busca do diferencial. E hoje somos uma escola diferente, uma escola que olha para o aluno, que conhece as suas diferenças, que trabalha a inteligência socioemocional, que é o que hoje é o segredo das grandes empresas, né? Só diploma não resolve. A gente quer pessoas que consigam conviver com os outros, que tenham criatividade, que tenham empatia, enfim, todas as questões que aí estão hoje, né? Sim. Até a tua escola pega várias áreas, né? Não é só tipo, português, espanhol, inglês. Eu fui na escola da Adriana, fiquei encantada ali, principalmente com a parte da robótica, né? Ensinar as crianças a robótica de uma área totalmente diferente. Totalmente diferente. Só quem pensa fazer faculdade de robótica que vai, sabe? E vocês já estão ensinando isso desde... Na verdade, assim, qual foi a busca com esses diferenciais? O normal, o básico, já está na escola tradicional. Já tem ali aprender a matemática, a língua portuguesa, a ciência, a química, a física, tudo aquilo que, na minha concepção, em algum determinado momento da vida, ela não vai se fazer necessária. A gente aprende coisas na escola que não usamos na vida adulta. A fórmula de Bhaskara. É verdade. Então, o que acontece? A gente precisa, sim, como instituição, seguir. A escola passa a ser conteudista em algum momento, é necessário. É o que a sociedade nos pede, mas por que não transformar esse estudo que é normal, tradicional, de uma forma diferente, né? Na escola a gente decorava tabuada, na escola a gente decorava conteúdo para suprir uma... Só para prova, na verdade. Exato, para mensurar o nosso conhecimento prévio. E aí eu fui buscando, lógico que ainda tem muito disso, quebrar paradigmas não é fácil, ainda tem muito disso, mas o que eu fui buscar? A primeira busca foi a inteligência socioemocional. Eu pensava assim, por que livramento não tem nada? Por que livramento sempre tem que ser a última opção das coisas? Por que aqui nada dá certo? E aí eu fui buscar, descobri por acaso o Augusto Cury dentro do programa que ele tem nas escolas, que se chama Escola da Inteligência. Aí fui até Porto Alegre, ele estava lá, fiz um trabalho direto com ele, me encantei e trouxe esse programa para a escola. Na época eu não tinha o número de alunos suficiente para colocar o programa em prática. Convidei uma escola infantil para ser minha parceira, não quis, porque a mentalidade daqui é: se eu abrir muito espaço para o outro, talvez eu não tenha o meu próprio espaço. Essa é uma mentalidade da concorrência. Então, como eu digo, não vejo as pessoas como concorrentes. Não, também não. Como meus parceiros. Também não. Pessoal, cada um tem o seu núcleo de clientes, né? Seu network. E aí, eu acho que quanto mais tem mais oportunidade de parceria. E quanto mais o conhecimento ele é compartilhado, já que estou falando de educação, né? Quanto mais o conhecimento ele é compartilhado, mais a gente tem de retorno. E eu aprendi isso na PNL, na programação neurolinguística, que quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Então foi nesse embasamento que eu busquei o primeiro diferencial da escola, que é a Escola da Inteligência, que é o estudo da inteligência socioemocional, e em cima dela a gente trabalha pilares que vão carregar para o resto da vida. Então o Augusto Cury traz: por que trabalhar só o tradicional? Ensinar o aluno a calcular, o aluno a pensar matematicamente, a nível de literatura, todas essas questões, e por que não ensiná-lo coisas que ele vai carregar para o resto da vida? Então, hoje, numa seleção de trabalho, se tu vai, vence aquele que se mantém, que sabe estar em grupo, que sabe ter resiliência frente a uma dificuldade. E esses são o primeiro assunto que o Augusto Cury traz dentro da inteligência socioemocional, e nós trabalhamos a partir dos 3 aninhos na escola. Então, a gente começa com personagens infantis que têm atitudes saudáveis e não saudáveis, e à medida que eles vão crescendo, a gente vai voltando para o processo todo da neurociência, o processo cerebral, as emoções, o que é emoção, o que é sentimento e como é que eles se dissipam no nosso processo todo, no dia a dia. É bem interessante. Esse foi o primeiro diferencial. O segundo foi a robótica. Então, a robótica também começa na educação infantil aos 5 anos,
iniciamos com um programa todo tipo Lego, não é o Lego, nosso programa é Ato, mas são peças como Lego que eles montam. Então a gente trabalha seleção, classificação, faz um trabalho onde eles despertem a equipe, que despertem o respeito com a opinião do outro, que consigam se colocar num papel de gestor daquele processo. Então tem o líder da equipe naquele momento, eles rodam esse processo. Isso é para a vida, né? Para a vida toda. E na educação fundamental essas peças elas ficam e começa toda uma linguagem de computador. É uma linguagem de informática, onde eles vão dar movimento a todo um projeto que a gente escolhe cada componente curricular e ali eles desmembram aqui. Então é bem diferente, eles gostam muito e aí a gente vai agregando. Na matemática a gente traz educação financeira, empreendedorismo, são componentes que não são da base comum curricular, não são obrigatórios e a gente traz como diferenciais da escola. São bem interessantes. Bem interessantes. E você aprende bem mais com a experiência também, né? Não é só aquilo aula no base. E isso que tu traz da experiência vem muito da nossa metodologia, que é construtivista e sociointeracionista, que é a interação com o meio. Então, a gente modifica o meio e o meio nos modifica através das ações. É bem interessante. Qual é o maior desafio? Qual foi, assim? Bom, o meu maior desafio tiveram muitos, né? Porque quando eu iniciei, aos 18 para os 19 anos, nada era fácil, né? Não tinha maturidade, não tinha questão financeira. E credibilidade também, né? Nada. É muito novinha, não sabe. Nada, foi com a cara e a coragem. É aquelas questões que... Tem coisas que a gente já vem predestinado a fazer, né? E nessa predestinação, teve muita determinação, teve pessoas ao meu lado. A minha mãe é uma peça muito fundamental no crescimento meu como profissional, da escola como instituição. Ela trabalha na escola, né? Trabalha na escola. Minha mãe não é da área da educação, mas ela é a artista da escola. Foi quem deu o colorido nesses anos todos, foi quem trouxe alegria para o espaço infantil. Inspiração. Exato, também, né? Então ela é ali meu braço direito nesse sentido. Hoje ela está mais nos bastidores mesmo, e o lugar de brilhar, na verdade, é meu quanto educadora, né? E nessa caminhada toda, muitas coisas surgiram e questionamentos assim: qual seria o meu maior desafio? O que eu queria com essa escola, né? À medida que ela foi crescendo, à medida que foi tendo credibilidade, eu sempre disse assim: o que me move é gerar empregos, é formar crianças, é formar pessoas para uma vida adulta. Com o caminhar eu descobri que o que me move na verdade, é deixar um legado. Eu estou construindo escola para deixar um legado. E tenho muitas coisas a trazer. Eu tenho projetos grandes, não sei se posso falar deles um pouquinho. Além de fazer uma escola diferente, uma metodologia diferente que tenha significado na vida das crianças, que elas olhem para trás e elas assim: eu fiz parte desse processo. E hoje eu estou recebendo filhos dos meus alunos já. Né? Eu já tenho 4 crianças hoje, alunos, que são filhos dos nossos filhos. Né? Então a gente percebe que está fazendo a diferença, porque quando criança tu estudou nessa escola e tu quer isso para o teu filho também, sinal que a gente faz essa diferença que eu tanto busco. E eu sempre acredito assim, que aquilo que tu vivencia de experiência positiva é o que tu vai espelhar para o resto da tua vida. Né? E nós somos a base, nós somos o alicerce. Eu sempre digo que quando a gente faz educação, a gente está, principalmente de 0 a 5 anos, é como construir um imóvel, é construir um prédio. Tu investe tempo, energia, dinheiro, algo que não se vê. E as memórias, né, na primeira não se vê. E a gente está guardando aquilo ali. Já que tu trouxe memórias, eu estou gatilhando informações. Então, isso eu estou misturando um pouco os assuntos, mas isso é o que acontece na nossa metodologia. Eu faço gatilhos mentais que mais tarde ele vai disparar. A criança vai lembrar: quando eu estudei na Baby eu aprendi isso. Não, ela vai ter um aprendizado muito mais rápido e mais eficaz. Exemplo, quando a gente faz um lanche coletivo, que cada mãe é responsável de levar, eu peço uma forma, vamos supor, de um bolo, uma forma inteira.
a gente parte essa forma em muitos pedacinhos. Então, com a criança a gente trabalha. Hoje, vamos supor, a mãe da Valquíria trouxe esse bolo. Parabéns para a mãe da Valquíria. Faz todo aquele processo de sensação de emoção. Sim. E a gente tem uma intencionalidade com isso. Além de trazer esse significado, a gente vai trabalhar questões pedagógicas que eu vou gatilhar agora. Então, vamos supor, a Valquíria trouxe um bolo grande. Quantos pedacinhos esse bolo vai nos proporcionar? Sei lá, 20 pedacinhos, né? Então eu tenho um inteiro sobre 20 partes. Eu não estou trabalhando frações com eles em nenhum momento, mas eu estou gatilhando uma informação a nível de córtex cerebral. Então lá na frente, quando essa criança for trabalhar frações na escola, é mágico. O gatilho solta e aquele aprendizado flui. Outra criança que não teve gatilho mental vai aprender? Vai, mas com um pouquinho mais de não seria dificuldade, num tempo diferente daquela que foi intencionalmente gatilhada nesse sentido. Então, voltando lá, são essas coisas todas que me movem, é deixar esse legado. Amanhã, no futuro, quando eu não mais estiver, eu quero ser lembrada pela metodologia a qual eu introduzi, as diferenças que se trazem, que eu não preciso estar para que isso aconteça. Então é isso que hoje eu estou na busca, de processos, de padronizações. Hoje a gente está longe ainda de ter uma estrutura de prédio como escolas tradicionais que nós temos particulares na cidade, mas o que nos torna grande, isso é uma frase minha, é o fato de sermos pequenos. No momento que somos pequenos, no sentido de tamanho e não de grandiosidade de conteúdo, a gente conhece quem é quem, o que cada criança sente, aí vem muito das emoções. A criança hoje não se sentiu legal, não está aprendendo, não conseguiu fazer uma prova, que eu chamo de trabalho avaliativo e não de prova. Bom, não tem problema, a gente vai olhar porque a gente está acompanhando ela na construção. A gente não mensura ela só naquilo ali. Então é isso que nos torna grande. A mãe liga, a gente sabe quem é. As pessoas que trabalham conosco hoje, olhou e disse assim, hoje a Valquíria não está bem. A pessoa lá que faz o nosso corredor, tem chazinho para dar para as meninas quando estão no período, que a gente chama vivência nova, isso, né? No período menstrual, tem um chazinho, tem um absorvente, tem um cuidado todo, que uma escola grande, não é que ela não queira fazer, ela perde o que está na mão. Talvez se um dia a gente cresça, talvez não consiga mais dar o que a gente dá hoje. Então isso hoje é o que me move, é ser diferente, é deixar um legado e construir. E quanto mais conhecimento eu venho buscando e mais eu venho compartilhando, mais eu percebo que eu estou no caminho certo e que é isso, essa é a minha missão, eu vim para isso. E é isso que eu estou fazendo. Eu que eu senti, né? Como dizem, as palavras não lembro, mas o que a pessoa me fez que eu senti, eu vou lembrar. Muito. E é isso, então, cuidado, né? Foi para a escola menstruar, o que eu vou fazer? E quando eu estava nas primeiras, não, tudo é vergonha, tudo. Você, o que eu vou fazer? Aí chega, não, tem uma pessoa que vai contar, vai. Isso é uma vivência muito nova para nós, porque foram 20 anos de 0 a 5 anos. Eu trilho nesse caminho de olhos fechados. Eu sempre trago isso, e eu trago isso da PNL. Toda a vivência nova, a experiência nova que a gente tem, é como trilhar um caminho fechado de uma mata. Eu vou trilhar ele, mas eu vou me arranhar, eu vou me machucar, eu vou com o facão e vou abrindo. Aí no outro dia eu faço esse caminho de novo, abro mais um pouco. Dali um momento, eu tenho um clarão que eu vou trilhar muito tranquilo. E é o que eu comecei a construir agora no ensino fundamental. Recém é o primeiro ano que eu tenho um 8º ano, é o segundo ano que temos um 7º, e a cada dia que eu disse, quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho certeza que daqui uns anos eu vou olhar para trás e vou dizer, errei. Não, é daqui que eu vou construir meu futuro. E eu não costumo me arrepender nunca do que eu faço. Muito difícil, né? Vejo sim questões a serem melhoradas, mas erros não. Na verdade, o maior desafio é sempre o próximo, né? Sempre. Porque quando está crescendo, o próximo que é o maior desafio. E falar em desafio, um dos desafios que eu enfrentei na construção da unidade fundamental
foi o que tu disseste no início, credibilidade. Eu cheguei a ouvir, não vou pôr nessa escola porque eu não quero que meu filho seja cobaia. Talvez um dia que tiver outro filho eu coloque e vou ver se vai dar certo. Então eu sou muito grata às pessoas que acreditaram, aquelas famílias que permaneceram conosco. E durante uns 5 anos ainda, são 8 anos já de fundamental, mas durante uns 5 anos, pais do meu pré, que é a última etapa do infantil, não ficavam conosco. Iam embora, diziam, vou sentir uma saudade, o trabalho de vocês faz toda a diferença. Puxa, se faz toda a diferença, vai sentir saudade. Você já conhece o trabalho, por que está indo para outro lugar? Né? A gente está em unidades diferentes, mas a escola é uma só. Sim. E aí isso há 2 anos começou a mudar. Há 2 anos começou, e a pandemia foi um grande aliado nesse sentido. Quando as escolas abriram suas portas para as famílias, e as famílias entraram para dentro da escola na íntegra, a gente mostrou o nosso diferencial. Sim. Porque a gente mostrou aquilo que a gente já fazia. E as outras escolas mostraram o tradicional, e o pai não gostou de ver o tradicional. Sim. E aí a gente cresceu muito mais, teve muito mais adesão na pandemia, por incrível que pareça, no ensino fundamental, do que antes. E isso nos deu credibilidade muito grande. Os pais acompanharam de perto, né? Na íntegra, eles entraram para dentro da escola, eles vieram juntos estudar. Sim. Né? Estavam em casa, na sala, assistindo. Já estamos na hora? Não. Eles estavam na sala da casa deles assistindo a sala de aula. E aí eles começaram a perceber como é que o professor conduzia, como é que a escola fazia essa condução. Foi bem interessante aí essa questão. Então na sala escutando a aula do filho, né? Coisa e aí que a professora é boa mesmo. Assim, quando eles deixavam na porta da escola, eles não sabiam o que acontecia dentro. Eu estava acompanhando lá, foi legal. Não fiz nada. Foi legal, conversa. E criança não conversa tanto, né? Não, tem crianças que não falam nada. Foi bom. E aí agora ali deram... É bem interessante toda essa questão escolar. E uma das coisas que eu gostaria de deixar aqui registrado é o prazer que eu tenho de buscar esse crescimento, de buscar informação, de poder te olhar como mãe. Sim. E tu vem cheia de receios, cheia de questões, de dúvidas, porque é uma mãe de primeira viagem. Eu posso dar este olhar, não só como mãe, mas como educadora, né, com a busca, o conhecimento todo em cima disso. E qual é o teu maior orgulho? Hoje o meu maior orgulho é poder olhar as famílias, receber mães na escola, e depois de todo esse trilhar, de toda essa caminhada, eu ter a certeza de que eu consigo enxergar quais são as dores dessa família, o que ela busca. E quando eu falo de dores, eu não falo de dor de sofrimento, e sim da necessidade, da busca pela escola. Porque quando uma mãe chega até a escola, ela chega por uma necessidade. E a gente tem que ter a sensibilidade de entender qual é essa necessidade, qual é um processo de adaptação, o que ela precisa, o acolhimento da criança. Quantas vezes a criança chega chorando e a mãe fala, ela chora, mas ela não entende por que chora. Sim. Eu sei, hoje eu sou autoridade dentro da educação, na minha cidade, na minha escola, eu sei por que ela chora. Eu fui buscar na neurociência o porquê, estudo isso, o porquê. E quando a criança chora, Valquíria, ela chora não é porque ela não quer estar ali, é porque ela sai do cuidador principal para o cuidador secundário. E o cérebro reptiliano dela vem à tona, né? Se eu ficar aqui, o bicho me pega. Se eu correr, olha, se eu ficar o bicho come, se eu correr, o bicho me pega. Tem às vezes a insegurança da própria mãe, né? Da própria mãe. De separar ali, então, se tem um profissional que pode dizer para ela o que é um cérebro reptiliano, por que passa por isso, qual o tempo que vai dar, e é certo o tempo, eu já sei nesses 28 anos qual é o tempo. Sim. Então, isso hoje é o meu maior orgulho, ter estudado, ter vivenciado e poder dar a segurança que essa família precisa quando ela busca as escolas bem cedo. Principalmente no período infantil, de 0 a 5 anos, que é o período mais frágil. Então, entender essa família, dar para ela o porquê desse cérebro reptiliano a criança estar reagindo desta forma. Outras pessoas, talvez, que não tenham conhecimento ainda, tratem só, chora, vai passar, tá tudo bem. Mas a mãe precisa dessa segurança, precisa entender, precisa de alguém que acolha.
Porque Sim. no geral das escolas, em muitos anos eu fiz isso, a gente acolhe a criança. A gente está em adaptação com a criança. E a adaptação é de uma família inteira. Então há dicas importantes a serem passadas, há um olhar que é necessário ser dado, mas um olhar pontual, um olhar com conhecimento. Isso é uma questão que me orgulha muito hoje, me faz ser um diferencial nesse sentido. Tenho pessoas que atendem hoje a escola, que acolhem as famílias, então, mas as meninas sempre gostam que eu dê uma palavra para as famílias, que eu dê essa segurança. Quando a família está muito insegura, encaminhamos para a DIRI, como elas dizem. Então, isso hoje é o grande diferencial das escolas BIC, principalmente na parte da educação infantil, onde é uma fragilidade da separação da mãe, é a primeira vez que está indo para a escola, então todo esse processo, e muitas vezes está indo num período doloroso da mãe que quer retornar ao trabalho, não tem uma avó, alguém, um parente para ficar, não tem uma referência, então precisa soltar e trabalhar, então nós passamos a ser a segunda família dessa criança. Então isso tudo me orgulha muito e me faz acreditar que mesmo que o caminho seja árduo, ele é prazeroso. Eu vejo a escola Baby como, além de toda a inovação, tudo, é o cuidado de mãe mesmo que vocês têm com as crianças. Nós somos mãe, psicólogas, pediatras, enfermeiras, a gente trabalha a criança por um todo e a gente acaba dando um olhar, um pouquinho do olhar para cada ponto de cada área dessa criança, porque a gente mesmo sempre diz, né, 50% é hereditário, é genética da construção da personalidade de uma criança, e outros 50% é o meio que ela vive. E as crianças, na sua quase que totalidade, passam a maior parte do tempo na escola conosco, tempo que eu digo de produção, do que propriamente com a família. Então, se nós não tivermos consciência dessa construção, do significado, a gente vai estar colaborando para um ser humano no futuro, com várias questões a serem vistas e resgatadas aí. E quais são os projetos futuros? Vai querer ensino médio? Não. Não, na verdade a gente tem brincando, né? Mas a gente tem um projeto de se firmar bem no ensino fundamental, provavelmente uns 20 anos mais, e talvez fique só aí, para fazer bem feito. Então, o passo do ensino médio poderá acontecer um dia, talvez aconteça. Hoje ele não é uma realidade. Hoje a ideia é fazer bem feito o que começou a se fazer agora. Como eu disse, lá no trilhar da mata fechada, a gente recém está nas primeiras aberturas aí desse caminho. Então, a ideia não é. Temos projetos sim de material didático, projeto de trabalhos com os nossos mascotes. Então tem bastante projeto dentro do que a gente já faz. Sim, para ter mais experiência. Dentro do que a gente faz aí de diferenciais, de inovações, para quem sabe um dia se aventurar numa outra etapa. Hoje não é a realidade. Adriana, muito obrigada pelo papo e muito sucesso na tua carreira. E a escolinha Baby eu sempre indico para meus clientes. Que podem ir na Baby. E depois de ter conhecido a escola lembra muito da escola dos Estados Unidos, né? Olha só! Show, assim, as portas de vidro, achei muito. E agora a gente está com uma novidade que não entregou para eles ainda, mandamos fazer os armários que nem as escolas americanas, cada um vai ter a sua chave, o seu espaço para guardar suas coisas. Eles estão ansiosos. A volta das férias é que eles vão ter. Se eu for estudar de novo, eu vou estudar na Baby. E como que as pessoas te encontram? Nos encontram nas redes sociais, Instagram, Facebook, @escolasbc.livramento, e também no meu pessoal, que é @AdrianaBertan-Caldas. Ali na minha página pessoal, eu trago bastante dica de educação, dica para pais também, é um trabalho novo que estou iniciando, e pelo nosso WhatsApp também, né, que é o telefone das duas escolas, são os nossos WhatsApp. Então a infantil é 3244-2970, e a fundamental é 3243-3131. O endereço físico? O endereço físico, nós temos 2 unidades. A infantil ela fica na 24 de maio, número 460. E a fundamental fica na Rivadavia Correia 1320. E a minha vocês encontram no Instagram, valquiria.pereira imóveis RS. No espaço físico, no Silveira Martins 892, no 88 por 8. Muito obrigada e até o próximo vídeo.